tudo bem? Faz alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo e hoje eu gostaria de trazer uma dica de um livro que eu já li há alguns anos e confesso que eu já li algumas vezes, na verdade, e ele é muito interessante. Talvez um dos melhores livros aí sobre a história do protestantismo, ou melhor, da influência do protestantismo no Ocidente, que se chama A Força Oculta dos Protestantes, do cientista social francês André Billet. Livro publicado já há algumas décadas, mas muito interessante, sobretudo na análise que ele faz da influência do cristianismo em diversas áreas: educação, política, economia, direitos humanos e assim por diante. Um capítulo especial só para estigá-los, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é esse aqui, já meio provocativo: a ética cristã em luta com as ideologias contemporâneas. O André Billet, de uma forma bem sucinta, mas não pouco profunda, ele trata da dicotomia marxismo-cristianismo e, ao contrário do que muita gente pensa, também do liberalismo em relação ao protestantismo. Max Weber, no seu estudo clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, faz uma interessante análise, né, da influência da cosmovisão puritana americana no que diz respeito à influência do capitalismo, mas o André Billet, de uma forma muito clara, fazendo algumas ponderações ao Weber, inclusive, não deixando de valorizar a obra de Weber, mas fazendo algumas ponderações, ele deixa claro que a intenção do protestantismo nunca foi fomentar capitalismo, coisa do tipo, mas porque alguns princípios filosóficos e teológicos do protestantismo acabaram, de certa forma, favorecendo uma economia liberal. Mas essa não era a intenção dos protestantes. Na verdade, o que os puritanos, em especial, mesmo o luteranismo nos seus primórdios, eles estavam simplesmente interessados na questão espiritual e religiosa. Mas a consequência da religiosidade acaba influenciando na sociedade. Por exemplo, o protestantismo tem como princípio o sacerdócio universal. Todos nós temos contato direto com Deus. Isso acaba fomentando uma individualidade. Mas não significa que o bem-estar comum não seja o interesse. Porque, como André Billet coloca, é uma questão vertical, porém horizontal. Deus dá o dom ao indivíduo para ele fazer o melhor. Logo, ele deve servir o próximo, é um imperativo servir o próximo da melhor maneira possível, porque o próximo também tem um dom por ser um sacerdote universal e deve exercer o melhor papel possível na sociedade. Por exemplo, se eu sou um professor ou se eu sou um operário, na ética protestante, pouco importa. Deve ser feito o trabalho como se fosse para Deus. O dono de um cachorro-quente na esquina, sendo protestante, sendo cristão, deve fazer o melhor para Deus. Eu estou usando a expressão protestante porque o texto trata do protestantismo de uma forma mais específica, mas seria uma ética cristã como um todo. Fazer para Deus, porque é Deus que deu o dom, e fazer para o próximo, porque ele também é alvo da graça comum e, quando sendo cristão, da graça especial também. André Billet faz uma ponderação também nesse capítulo que eu citei, em relação ao comunismo. Evidentemente, é impossível conciliar comunismo com cristianismo, isso é impossível, né? Um é ateu, o outro prega um reino dos céus e que Cristo já reina na terra. Só por aí os pressupostos são bem divergentes, ou seja, nós cremos que o reino começa aqui, mas ele vai se estabilizar no céu, ao contrário do que o comunismo prega, uma ideia progressista de que um dia chegará uma sociedade da ditadura do proletariado. Porém, muita gente acaba achando que não é o comunismo, então nós temos que adotar o liberalismo. Como eu citei algum tempo atrás aqui na nossa fala já, o liberalismo pós-iluminista acabou se apropriando um pouco do imaginário do protestantismo, porém esquecendo a ideia de que o dom dado ao indivíduo vem de Deus. Então surgiram princípios como a meritocracia, que muita gente acredita ser do protestantismo, porém não é de fato, certo? O que acontece é o seguinte: o protestantismo prega que Deus deu o dom,
e o indivíduo deve exercê-lo da melhor forma possível, mas sempre tendo a humildade de que não é mérito dele o fazer o bem, ou fazer bem feito uma coisa. É simplesmente uma devolutiva a Deus. É como se nós fôssemos dispenseiros de algo que foi nos confiado e que nós teríamos que prestar conta da melhor maneira possível, para o bem comum, também para nós, mas principalmente para o bem comum, para o bem da igreja. E o liberalismo pós-iluminista é o liberalismo que prega que, não, Deus criou, mas é o homem que sabe, é o homem que domina, é o homem que tem o mérito de fazer bem feito alguma coisa ou de prosperar. Essa visão, fazendo o que o André Bellet trabalhou nesse livro aqui, não é correto, fazendo essa análise. Não é correta essa análise, pois essa análise ela é uma análise já secularizada, de um imaginário que talvez nem seja mais o imaginário do protestantismo. Para sintetizar, o liberalismo ele é um pouco mais coerente com a visão cristã no que diz respeito à valorização do indivíduo, certo? Ok? Mas o liberalismo secularizado, ele é tão perigoso quanto o marxismo se ele for destituído de Deus, evidentemente, porque aí, se de um lado o comunismo prega um reino aqui na Terra, de outro lado o liberalismo secular acredita que tudo é do homem, pelo homem e para o homem, pois o homem é o que merece a glória e a honra, porque o mérito seria totalmente dele. Então existem os dois extremos, esse capítulo ele faz essa provocação. Então a ética cristã contra as ideologias contemporâneas é um dos textos bem provocativos do André Bellet nessa obra. Recomendo. Só para instigar um pouquinho mais vocês, eu gosto muito dessa análise que está logo aqui no início do livro, quando o André Bellet comenta que toda a política oculta uma crença e toda crença oculta uma política. É impossível dissociar uma coisa da outra. Ok? Então, fica essa dica aí para vocês, a ética protestante no espírito do capitalismo do Weber, mas não deixe de ler também esse livro aqui, que eu considero um livro essencial para fazer esse contraponto à ética protestante no espírito do capitalismo, que é A Força Oculta dos Protestantes. Forte abraço a todos.